Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da segunda semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, este evangelho é continuação do evangelho de ontem, e nós continuaremos a ler esses dias o capítulo 6 do evangelho de São João. E no final do evangelho de ontem, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte, porque queriam fazê-lo rei, porque ele tinha multiplicado os pães, tinha dado de comer à multidão. E Jesus rejeita este tipo de ideologização, esse tipo de manipulação do seu ministério. Jesus percebe que a sua missão é mais profunda. Ele deve colocar em movimento o reino de Deus. Essa é a sua missão. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar vida nova, ele veio para realizar a nossa salvação. E agora então os discípulos desceram ao mar e navegam na direção de Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. E qual era a situação? Soprava um vento forte, o mar estava agitado. Imaginem a cena, a imagem do mar e do mar agitado, e à noite a escuridão que tomava conta. Então, qual era a situação dos discípulos? Os discípulos estavam com medo, possivelmente. Os discípulos deviam estar meio assustados. A situação do ambiente já era uma situação que assustava. E o que acontece? Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros e, de repente, vem Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca. Qual é a situação dos discípulos? Ficam com medo por quê? Porque pensam que é um fantasma, não conseguem nesse momento perceber e identificar que é Jesus. Então, o medo toma conta deles, e Jesus então se identifica. Jesus se revela: "Sou eu, não tenhais medo." Sou eu é o nome de Deus. Ele anda sobre as águas, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Esta é a identidade mais profunda de Jesus. E Jesus convida os discípulos: "Não tenhais medo." Amados e amadas de Deus, o medo nos aprisiona, o medo nos fecha em nós mesmos, e Jesus convida os discípulos a vencerem o medo. Então querem recolher Jesus, mas diz o texto do Evangelho, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados e amadas de Deus, que esse encontro com Jesus que anda sobre as águas, com Jesus que se revela: "Sou eu", nos ajude também, nos ajude a vencermos os nossos medos, nos ajude verdadeiramente a vencermos nossos medos nesse tempo de pandemia, nossos tempos de insegurança. Nos ajude a percebermos que se o Senhor está conosco, se Ele está no mar, o mar está agitado, o vento sopra, mas se Ele está conosco, nós chegaremos a outra margem, nós venceremos as dificuldades, nós venceremos esse momento difícil da vida e da história que estamos passando. Que a presença do Senhor no barco, que a presença do Senhor no mar nos dê essa certeza que não estamos sozinhos, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Desejo que você tenha um sábado muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa.
Arcebispo de Brasília.